Então o Léo Jardim. O Léo Jardim é o goleiro mais exigido do Brasil, tem que estar na seleção, então, o Léo Jardim. Mas como é que tem jogado? Pô, o Léo Jardim é o cara que mais defende bola no Brasil hoje. Também acho que não é o pior time do campeonato. O Sport é pior, o Juventude é pior, o Vasco eu acho que hoje é pior, e por aí vai. Olha aí! Vamos comentar sobre essas resenhas aí do Jorge Igor, né, falando do Santos, projetando o confronto contra o Vasco, segundo turno, né? Interessante também pra gente debater sobre o Juventude, dia 20 vamos encarar o Juventude fora de casa, um jogo atrasado. Chico Garcia, né, levantando a bola ali do Léo Jardim. Então, nesse vídeo, tem resenha. Mas eu tô aqui já uns 20 minutos pensando, cara, como é que eu começo esse vídeo? Tem notícia, tem informação, tem uma boa notícia sobre contratação? Não. E assim, eu tô sentindo o Vascaíno cada vez mais para baixo. Tá ficando mais difícil, né? O desgaste, ele tá maior. É ou não é? Momento terapia aqui. Como o Thiagão tem um canal, e eu falo isso até, né, pra minha mãe, pai, esposa e tal, eu sou um cara privilegiado, né? Eu trabalho com o que eu amo, né? Falando do Vasco. Mas, como eu vejo aqui os comentários, tem a galera também lá do grupo de membros, uma galera que me manda mensagem na outra rede social, no privado, no WhatsApp, tá todo mundo muito pra baixo, mano. Que loucura, né? Ninguém larga. A verdade é essa, ninguém larga. Você pode até pedir um divórcio ali, separação, quero me divorciar um momento, 3 meses de repente, mas ninguém larga. Mas tá ficando difícil. Tô sentindo a galera bem pra baixo. Espero que o Vasco, né, possa se classificar na quinta-feira e, cara, entregar uma sequência aí de vitórias, porque, olha... E assim, família, também normal, né? Tu pra pensar aqui num recorte... Vamos fazer um recorte desde da presidência ali, da chegada do Jorge Salgado. O Vasco cai, né, em 2020. O Vasco permanece numa Série B, 21. 22, a Batalha de Itu, né? Conquista o acesso na última rodada da Série B. 23, não preciso nem falar. 24 é uma exceção, né? Que o Vasco teve uma tranquilidade no Brasileiro e bateu na semifinal da Copa do Brasil. E esse ano, novamente, Vasco na zona de rebaixamento. Nesse momento, com 15 pontos. O primeiro fora, 18. Eu vou te falar uma coisa. Thiago, qual é a sua missão nesse momento? Cara, difícil, tá? Será que é tentar trazer um pouco de esperança, debatendo com vocês aqui sobre essa visão do Jorge Igor, também da galera lá do Jogo Aberto, porque, família, pensando na permanência do Vasco nessa temporada, na Série A, ainda bem, hein? Ainda bem que tem o Grêmio, ainda bem que tem o Santos, porque Mirassol e Ceará estão competindo bem, né? 2 times que a gente imaginou que iam ficar ali na parte de baixo, mas o Vasco precisa reagir, né? O Vasco precisa reagir. Família, aqui é um bom debate que eu vou trazer aqui no canal, porque é justamente o Jorge Igor, né, falando do Vasco, do retorno, né, é o primeiro time que o Santos enfrenta, o jogo lá no Morumbi. Aí tem esse detalhe também que o Santos sofreu muito para ganhar do Juventude, é um time que a gente vai enfrentar na sequência, né, Santos e Juventude. É o Ulisses Costa lá no Jogo Aberto, falando dessa dificuldade física do Santos. E aí, assim, não pode ser coincidência, sabe? O Santos passar pelos mesmos problemas físicos do Vasco. Não pode ser, sabe? E aí você pega aqui como exemplo o que o Cruzeiro fez com o treinador Léo Jardim, Leonardo Jardim, né? Então, assim, basicamente aqui, espero que esse vídeo chegue no Fernando Diniz. Porque entendo, não vai ter as peças, não vai chegar reforço, ao que parece. Então, de alguma maneira, você vai ter que, né, principalmente ali no segundo tempo, mudar a sua filosofia, a sua estratégia, porque, Diniz, não é aqui, não é só aqui no Vasco. Foi lá no Flucê, foi no Cruzeiro, que a sua estratégia não funcionou. Você é um cara que, né, tem uma filosofia de jogo que faz sim, família, que faz sim esse Vasco jogar, em alguns momentos. Mas quando você, como De Aranha falou, não consegue ter um plano B, você potencializa os erros, principalmente não colocando sangue novo, gente pra correr, você coloca a gente mais cansada do que quem sai. Já parou pra pensar nisso, Diniz? Isso é uma loucura. Então isso não deu certo lá no Flucê, no Cruzeiro e aqui. E sinceramente, eu não imaginava, tá? Porque eu tava colocando muita fé no trabalho do Diniz. Torço, ainda acredito no trabalho do Diniz, mas ele precisa ajustar.
Porque, como eu disse, não é só o exemplo, não é só o Vasco. Ele não só tem o exemplo do Vasco. Esses outros times que ele passou aí recentemente é porrada atrás de porrada, Diniz. Então a gente espera que ele possa, né, mudar alguns conceitos dele aí, família vascaína, né? Tava até vendo aqui uma matéria da média de gols que o Diniz vem sofrendo aí nos seus últimos trabalhos. E é isso. Não pode ser somente como ele vai na coletiva e fala erros individuais. Gols facilmente evitáveis. Não, Diniz. Não, Diniz. Tem coisa sua, tem dedo seu, tem o seu trabalho. Corrige isso aí. Então você corrigindo isso aí, protegendo mais o time, pensando na parte defensiva, não somente uma ideia, um conceito de jogo com bola. Hoje tem que jogar sem bola. Hoje tem que jogar sem bola. Se, poxa, lá fora tem um exemplo disso, né? O PSG que varreu tudo, né? Todo mundo corre, todo mundo é intenso. Como é que só você vai, sabe? Não. Thiago, mas ele não tem peça. Família, tem que dar o jeito. Tem que dar o jeito. Não dá pra ficar insistindo com a mesma coisa. Então assim, família, vou reagir aqui com vocês. Programa do Jogo Aberto, um corte também, o Jorge Igor, pra gente debater, né, um pouco da campanha aí do Vasco, projetando, né, o Vasco no Campeonato Brasileiro. Porque, sinceramente, né, não tem nenhuma grande notícia pra gente repercutir nessa terça-feira à noite. Mas mesmo assim, eu acho que é um vídeo interessante pra você acompanhar e ficar aqui com o Thiagão. Tá na tela. Brasão, seleção. Indiscutível. O cara que merece estar na seleção brasileira. Calma. Quem tá melhor, o Hugo ou o Brasão hoje? Hoje o Brasão tá melhor que o Hugo, na minha opinião. Do céu. O Brasão tá melhor, é muito mais exigido. Bom, então o Léo Jardim. O Léo Jardim é o goleiro mais exigido do Brasil. Tem que estar na seleção, então, o Léo Jardim. Mas como é que tem jogado? Pô, o Léo Jardim é o cara que mais defende bola no Brasil hoje. Pega o que esse cara fez ontem no jogo. Sabe quantas defesas importantes? Perfeito, Chico. Até que, enfim, né, deu uma dentro essa galera aí do Jogo Aberto. Só segurando aqui, família, eu tava, né, parando para pensar no que, né, aconteceu com o Vasco no jogo contra o Mirassol e a falha do Daniel Fusato. Cara, não tô aqui para defender, para falar que foi uma boa contratação, até porque a gente não tem uma amostra, né, de vários jogos, né? O Daniel Fusato jogou alguns jogos ali, né, no Campeonato Carioca e foi a primeira partida dele na Série A no Campeonato Brasileiro. Ele falhou, né? Falhou feio ali, uma bola totalmente defensável. Mas hoje o Vasco tem, né, um dos melhores goleiros do Brasil, sem sombra de dúvidas. Na minha opinião, ele fica no top 3, mas, né, de repente, uma galera que não torce pro Vasco pode colocar o Léo Jardim com certeza no top 5, vamos colocar assim, né? Aí o Brasão tá pegando muito, o goleiro do Corinthians, Léo Jardim, é isso, ele figura. E é um cara, família, que passou por dificuldades no Vasco, né? O Léo Jardim falhou bastante, né? Principalmente no primeiro turno em 2023, né? Falhou contra o Goiás, falhou contra o Cruzeiro, teve falhas assim importantes naquele turno, mas depois, né, realmente deu a volta por cima. E hoje é esse goleiro aí, né, que com certeza é um candidato a ser convocado sim aí pelo Ancelotti. Agora, assim, o que me irrita demais, família, isso eu tenho que confessar para vocês, o que me irrita é torcedor e influenciadores que tipo assim, na época ali do Léo Jardim, daquela renovação, sabe, aquele papo de salário, e 1 milhão, 1,5 milhão, o cara se posicionava assim, não pode, obrigado, Léo Jardim, e não sei o quê, não pode, o que isso, um salário desse, aí o cara falha no jogo contra o Mirassol, aí ele mete aqui, renova não pra ver, aí, ó, vocês, eu fico, mas me irrita de uma certa forma um negócio desse que é impressionante, o cara ele não quer errar nunca na opinião dele, sabe? Ele era contra a renovação com esse salário, mas aí o cara falha, ele não renova não pra ver, sabe? Então assim, o Vasco tem goleiro titular, né? Ainda bem que renovou, que deu tudo certo, um contrato longo, mas eu acho que a gente não pode crucificar, não presta, não serve, por um lance, né? Porque o Léo Jardim também falhou bastante naquele primeiro turno, em 2023, e hoje é o que é um dos melhores goleiros do Brasil, ao ponto de, na mídia paulista, né, que fala lá de Corinthians, São Paulo, Santos, né? E o momento do Vasco não é bom, não é um time que está, né, brigando pelo título, que está bem e tudo mais, para ter algum destaque. E o Ulisses Costa, o Chico Garcia levantou ali o nome do Léo Jardim. Vamos continuar aqui. Com perigos eminentes de gol ele fez? 8 defesas. Cara a cara, mano. Teve uma que ele defendeu, foi inacreditável. E olha que o ataque do Juventude no campeonato é pífio. Ou seja, o que e mostra... ontem o Juventude precisava do resultado. Mostra que a defesa do Santos vazou. Né? Agora, o Santos precisa de 2 coisas. Um técnico, urgentemente, e um preparador físico. É o que o Santos precisa. Caramba, agora... Urgentemente. O que tem a ver o preparador físico com isso? Porque eu te explico. É que você estava no Morumbi ontem? Não, você fica na TV também. Então é o seguinte, porque você só vê a TV. No caso, todo mundo aqui, viu? Eu estava no Então é o seguinte, você nem viu o jogo, eu sei onde você estava. Então o que acontece é o seguinte, o Santos cansa muito no segundo tempo. Perde muita força física. É impressionante. Tanto é que ele fez todas as alterações,
para tentar recompor esse lado físico do time. O Juventude tem 11 gols marcados no Depois Campeonato a gente Brasileiro. fala, família. O Juventude ontem finalizou 20 vezes. 20 no gol do Santos. No gol não, né? 20 no geral. No gol foram 10. 10 o Santos tomou do vice-lanterna do campeonato, coitado, de um time muito fraco. Muito fraco. Coitado, investimento do Juventude é um investimento muito menor. O orçamento dos caras é pequenininho. É um campeonato muito desigual para clubes como o Juventude. O Santos tomou 10 finalizações no alvo desse time. Ah, o Brasão, grande atuação, maravilhosa atuação, milagres fez o Brasão, sim, excelente. Mas só porque isso só acontece pela vulnerabilidade do time, pela fragilidade do time, pela desorganização defensiva do time. Aí sobra tudo no Brasão. E aí, de tanto sobrar tudo pro Brasão resolver, tem hora que dá ruim. Ele ia tomando um frango no lance do gol no lado do Juventude. O jogo tava 0-0. E o Juventude já era melhor que o Santos naquele momento e já botava o Brasão para trabalhar muito mais do que o Santos botava o goleiro do Juventude. Amigão, foram 20 finalizações. Isso é grave. Isso pra mim é tão grave quanto tomar 2 gols do Sport, do Lanterna do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos gols no Campeonato Brasileiro tem o Sport? 9. 2 ele fez no Santos. Então precisamos partir daqui, tá? O Santos pegou um adversário pior do que ele. Não que o Santos seja uma maravilha de time, né? Vocês sabem a minha opinião. É um pouco diferente da opinião de muita gente. Eu enxergo menos qualidade nesse time do Santos do que alguns enxergam. Também acho que não é o pior time do campeonato. O Sport é pior, o Juventude é pior, o Vasco eu acho que hoje é pior e por aí vai. Que é uma atuação ontem que preocupa muito, porque vamos lá, vamos fazer o exercício para domingo. Gente, exercício fácil esse, tá? Fácil. Nível primeiro ano na escola. Muito fácil. O que jogou ontem é suficiente para encarar o Cruzeiro domingo no Mineirão? Você sabe que não é, né? Esse é o exercício que tem que ser feito. Você terá, aí vai começar o retorno, né? Acaba o turno agora contra o Cruzeiro, e aí começa o retorno contra o Vasco no dia 17 no Morumbi de novo. Ao longo do retorno, o Santos terá adversários mais para Cruzeiro ou mais para Juventude, em termos de nível de dificuldade. Vamos pegar a tabela do Santos inicial do retorno? Vamos lá, depois do jogo com o Cruzeiro, que eu acho que é um jogo... Sim, você não contar, futebol tem dessas, né? Pode ser que o Santos chegue lá, arrume um empate, o 0-0, a bola vadia, 1-0, gol do Neymar e traga a vitória. Eu não acredito. Acho que o Santos perderá domingo no Mineirão e tem que cuidar para não perder feio. Mas espero ser surpreendido. Eu não tem problema, cara, em dar palpite, em dizer o que eu tô pensando. Pô, mas vai que o Santos ganha, eu fico com cara de bunda. Fico nada, pô, eu quero que ganhe. Pô, que ganhe. Ó, o Santos vai ter. Vamos pegar aqui os 5 primeiros jogos do retorno. Vamos lá. Vasco... É um jogo de trocação, tá? É Santos e Juventude. É Santos e Juventude. Santos e Vasco é Santos e Juventude. O Vasco um pouco mais qualificado que o Juventude, mas um time mau, um time em crise, zona de rebaixamento. Provavelmente vai trocar com o Santos. Não vai chegar no Morumbi botando 10 caras atrás da linha da bola. Tem jogo aí. Imprevisível esse jogo, Santos e Vasco. Muito difícil cravar alguma coisa. Tá aí. Eu gostaria de saber a sua visão, né, sobre essa fala do Ulisses Costa em relação à parte física do Santos. É um adversário nosso aí no dia 17. E também sobre essa análise aí do Jorge Igor. Eu não acho, tá? Eu acho Santos e Vasco a mesma coisa. Família, é simplificar muito, sabe, a parte técnica, a parte tática. Você só definir isso uma questão física, não é. Né? Envolve outras coisas. Confiança de um atleta, individualmente falando, né? O elenco encaixado, sorte, momento, confiança, é muita coisa. O trabalho do treinador, saber tirar, né, o melhor de cada time, ajustar algumas coisas, banco, opção, elenco, tudo isso, tá? Então eu não quero simplificar esse debate apenas numa questão física, mas não é coincidência, né? O que Santos e Vasco estão passando. E aí o Cruzeiro é um exemplo nesse sentido. Já falei aqui, né, no vídeo de hoje, né, à tarde eu comentei sobre isso. Pega Santos e Vasco. Esquece parte técnica. Ah, quem é melhor? Não tô falando disso, tô falando de parte física. Coutinho e Neymar, mesma coisa. Você vai aqui pro lado esquerdo, Nuno e Barreal, mesma coisa. São jogadores que não têm essa condição de fazer esse ir e vir, de ajudar fisicamente, taticamente, como o Peck fazia, né, um tempo atrás, com a camisa do Vasco. Por esse lado aqui, Rolheiser e Ryan, os dois também não têm essa condição. E ontem jogou o Tiquinho Soares, né, que é bem parecido com o Verratti nessa questão física. E você olha para a linha, né, defensiva do Santos, também tem muita dificuldade. Então, quando eu olho aqui, família, né, para os gols que o Vasco levou no campeonato, veja bem, é até interessante essa questão, porque tem vários times aqui que estão no mesmo bolo.
A realidade é essa. Tem muito time errando, tem muito time falhando. É claro que no caso do Vasco fica gritante assim, porque são erros individuais. Mas tem muito time falhando, no coletivo que seja, né? Por exemplo, o Corinthians está na 12ª colocação com 21 gols sofridos, né? 2 a menos que o Vasco. Internacional, 22. Grêmio, 23. A mesma coisa. O Santos, 22. Vitória, 20. Fortaleza, 24. Você entende a parada? O sistema defensivo do Vasco é uma merda. Mas tá ali. Tem vários outros que também estão uma merda. A gente pode dizer assim. Então não é coincidência essa parada que eu tô comentando aqui com vocês, dessa questão física do Santos e do Vasco. Como eu disse, não vou simplificar dizendo que é apenas uma questão física. Até porque se fosse assim, o Vitória tava voando baixo, né? Porque o Vitória é um time físico. O Vitória tem lá o Eric, é o Fábio que fez um salseiro contra a gente. O Renato Kaiser também tem boa mobilidade. Não é só isso. Mas isso é importante também. Você conseguir mesclar isso, você conseguir, né, ter esse equilíbrio é fundamental. É fundamental. Porque é um time que é técnico, que é o caso do Santos, né, o Rolhês é bom jogador, Neymar nem se fala. O Barreal também tem qualidade, Tiquinho também, mas são jogadores que não contribuem tanto assim fisicamente, pô. Você quer ver uma coisa para finalizar, para não ficar falando muito aqui? O Cruzeiro começa a temporada basicamente jogando com o Dudu, o Gabriel e... Pô, camisa 10 que eu esqueci, cara. Não, eu esqueci mesmo o nome dele. Eu boto aqui na edição. Jogando com os 3 na frente. Olha, que tragédia é isso. Isso não é videogame. Você pode até falar assim, poxa, Thiago, tem recurso. Matheus Pereira, tem recurso. Mas sem a bola. Como é que isso vai acontecer? O que vai acontecer com esse time? Vai perder. Vai tomar porrada. Vai ser o 7º, 8º do Campeonato Mineiro. Então como é que esse time hoje está ali junto com o Flamengo liderando a competição? Sabe o que o treinador, o Leonardo Jardim, fez num primeiro momento, fazendo uma análise sobre o elenco do Cruzeiro? Faltava força, faltava intensidade. Tanto que o Cruzeiro faz? Tenta contratar o Luiz Araújo, aqui do Flamengo. Justamente esse ponta de força, de velocidade. Não conseguiu, né? Conseguiu contratar o Wanderson, que o Vasco tentou lá com o Internacional. Não conseguiu contratar um outro ponta. O que o Léo Jardim fez? Barrou o Gabriel. Tem cadeira cativa. E aí o que ele faz? Caio Jorge, é aquele ponto que a gente fala que não dá pra simplificar, só dizer que é uma questão física. O cara, além de intensidade, de velocidade, pressionar, facão, tá vivendo uma excelente fase, tá marcando os gols, porque não adianta nada, né, você acrescentar nisso tudo aqui que eu tô falando e não guardar, né? Então o cara tá vivendo uma excelente fase, começou a colocar o Wanderson por aqui, que era o Dudu, né? Jogador de bola, como os caras falam aí, boleiro, pô, tem nem comparação Dudu e Wanderson, nem comparação. Mas o Dudu faz o que o Wanderson faz? De arrancar, de ser, né, um cara que vai dar o tapa no ponto futuro, que vai ajudar taticamente. O Cruzeiro não conseguiu contratar o ponta por aqui. Sabe o que o Leonardo Jardim fez? Botou o Christian, que é um volante, mas que tem essa condição física. E o Matheus, né, Pereira, né, que é um cara de mobilidade e joga de meio armador. Então, família, futebol às vezes, cara, não dá pra inventar. Sabe? Você tem que entender o que tá dando certo, o que funciona. E o Vasco foge disso. Há muito tempo. Esse é o grande problema do Vasco. Se você pegar os últimos elencos do Vasco, você vai lá pra 2020 que o Vasco caiu, o Vasco jogava com Benítez, Cano e Thales Magno, pô. Pô, isso é loucura, pô. O futebol moderno não dá pra isso existir. Você vai pra, né, 2021, que o Vasco não subiu, era Morato, Cano, Marquinhos Gabriel. Que isso, cara? Sabe, olha o que está acontecendo no Vasco. Você pula pra 2022, aí tu até entende, né? Que era o Raniel, Figueiredo e Peck. Não era aqueles pontas naquele momento, mas são jogadores de força física. É por aí, mano. E o Nenê de meio armador. É por aí, esse é o desenho. Tem que ter isso, sabe? Hoje no Vasco não cabe você ter 2 jogadores como Coutinho e Verratti. E aí os seus pontas não são de velocidade, não fazem recomposição. Um dos 2, irmão, tem que ter um cara mais forte. E o seu 10 aqui... mobilidade, mano. Não dá, futebol não pede isso. Então a fase do Vasco é ruim, a defesa do Vasco é fraca, como várias outras. Eu mostrei aqui pra vocês. Só que o que acontece? Esse time sem bola precisa proteger melhor, precisa se defender melhor, não somente a linha de 4, não somente. E o Vasco não defende bem, porque existe essa fragilidade técnica. Você pegou o exemplo que eu dei aqui do Leonardo Jardim no Cruzeiro? O que falta pra esse time? Contratou o Fabrício Bruno, né, um belo zagueiro aí do Flamengo, e o time tomando porrada, perdendo. O que falta para esse time? Força, intensidade. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Né? Só chegou uma peça, família, que foi o Wanderson, nesse time, do momento que o Cruzeiro foi o 7º, 8º do Mineiro, para líder da competição. Pô, sabe? Como eu disse, não vou simplificar, mas é um caminho. E aí o Diniz tem que seguir esse caminho. E aí a gente bate na mesa. O Pedrinho também errou nesse sentido. Não contratou jogadores para dar essa força, né, para mudar essa dinâmica de jogo, seja no segundo tempo, né?
O Vasco hoje não tem as peças nesse momento. É o Lloyd, é o Garré, e os caras estão sem confiança nenhuma. Mas, tamo junto. Quero saber a sua opinião. Fui!